Vamos agora com. Deixa eu me achar aqui. Lucas Navaroli, Carlos Gomes, Vlados Urbanavícios, 23º Conselho Regional, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Análise da percepção dos trabalhadores espíritas sobre o estilo de liderança no movimento espírita. Bom, boa tarde a todos. Vou estar compartilhando aqui, e o Lucas vai iniciar a apresentação. Está visualizando aí, Lucas? Sim, tudo certo, Vladas. Muito obrigado. Gente, então, De repente, só quiser centralizar um pouquinho mais, mas está aparecendo sim. Podem seguir. Isso, acho que está ok, né? Dá para todos pegarem bem. Gente, então, primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer o privilégio de estar aqui com vocês. Esse congresso do CONICE, né? Que é tão caro, e a oportunidade da gente estar trabalhando sobre questões do movimento espírita. E justamente pensando nisso, a nossa proposta de trabalho, a gente se motivou à escrita, é para falar como o estilo de liderança, a gente perceber algumas situações e perceber alguns traços assim da liderança e do estilo da liderança no movimento espírita. Então, nós somos aqui da instituição Lema, né, Lar Espíritas Mãos de Amor, e a gente fez esse trabalho conjunto, eu, o Carlos e o Vladas. Nosso objetivo geral, como eu já comecei a trazer para vocês, é analisar a percepção sobre o estilo de liderança no movimento espírita. Como os objetivos específicos, a gente teve a necessidade de verificar como a liderança é exercida nas situações que envolvam a forma de comunicar dos líderes. Então, a comunicação como um traço de liderança, e a gente vai ver depois, adiante, nos resultados, como que foi apresentado. Identificar forma de liderança espírita na orientação dos trabalhos. Identificar na liderança espírita como as tomadas de decisões são realizadas, os pontos positivos e negativos dos estilos de liderança exercidos. E aí a gente, para falar sobre liderança, né, esse grande assunto, está presente não só no movimento espírita, isso é notório, mas especificamente nesse ambiente, nesse âmbito, a gente queria trazer os autores, né, da literatura vigente. O Kurt Lewin, que é um autor de 1939, que ele traz um pouco dessa concepção dos estilos de liderança, especificamente descrevendo eles como autoritário, democrático e laissez-faire. Então, cada uma desses estilos de liderança, eles vão dizer de uma proposta de ser líder, né? A primeira delas é todas as determinações de políticas pelo líder. Então, o que acontece aí? Foi feito um estudo, a princípio com grupos, né, são grupos infantis, de crianças, que foram submetidos a lideranças que estão descritas. Então, a gente começa a ver traços importantes do autoritário, né, todas as determinações de políticas pelo líder. Técnicas e etapas de atividades ditadas pela autoridade, uma de cada vez, para que as etapas futuras fossem sempre incertas em determinado grau. Isso aí, não vou me ater na leitura de todos, depois deixar vocês curiosos para procurarem o nosso artigo depois lá no site, mas assim, é importante a gente frisar que existem estilos de liderança, a gente pode perceber que esses estilos, eles conversam entre si, né? Ora, um líder ele tem um pouco mais de autoritarismo, ora ele é um pouco mais democrático e laissez-faire. Então,
A gente vai perceber depois nos resultados como é que isso caminha. Pode avançar um pouco, por favor, Vladas? A gente achou importante descrever, né, fazer essa relação entre liderança e especificamente no movimento espírita. Então, a gente tentou descrever brevemente o movimento espírita como um conjunto de atividades desenvolvidas organizadamente pelos espíritas, ou seja, aqueles que são simpatizantes, que estão dentro dessa proposta do espiritismo, isoladamente ou em conjunto, e pelas instituições espíritas, com o objetivo de estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, colocando ao alcance e ao serviço de toda a humanidade. Então, vejam aí que o movimento espírita tem uma abrangência grande nesses grupos, e é importante para a gente reconhecer e perceber como isso acontece, como ser líder no movimento espírita tem uma carga bastante importante. A gente segue aí, então, documentos da Federação Espírita Brasileira, que apontam no sentido de uma responsabilidade do gestor do centro espírita, o qual deve ter em mente que está em uma instituição que tem também influência na sociedade, como falamos há pouco, né? Procurando sempre que possível participar, desenvolver e divulgar projetos que auxiliem o desenvolvimento social, pautado nas orientações kardecianas. Então, não é uma liderança puramente de gestão ali de uma empresa, por exemplo, né? Nós estamos tratando de um movimento espírita que tem aí uma significância importante na vida das pessoas. Então a gente traz alguns outros autores do movimento espírita que ajudam a gente a compreender esse fenômeno, acentua que a responsabilidade dos dirigentes e colaboradores de uma instituição cristã, humilde e simples, é grandiosa e complexa. Para que isso aconteça, adverte Herculano, nas atividades de um centro espírita devem prevalecer o princípio de amor e respeito ao próximo, não para atrair simpatias, mas para não causar aborrecimento e prevenções nas pessoas que desejam adquirir conhecimentos renovadores. Como método de pesquisa, a gente então adota uma metodologia survey, que tem como uma principal finalidade coletar dados de uma amostra que é bastante específica, que a gente atribuiu, agregando as respostas dos participantes com o nosso tema. A gente fez isso através de um conceito que a gente tem na literatura, do snowball, no qual a gente divulgou a nossa proposta de pesquisa nos nossos grupos de WhatsApp, na rede de contato dos pesquisadores. Vou trazer para vocês também abaixo que um instrumento de coleta de dados, um instrumento bastante importante, produzido por Baudouin e Martins. Ele tem 9 questões objetivas e uma questão aberta. Ele foi aplicado de maneira online, através do Google Forms, e a gente disparou os links para a nossa rede de contatos, né? É importante ressaltar que esse questionário do Baudouin ele foi adaptado e a gente percebeu que ele era bastante sensível e ia atender a nossa proposta de pesquisa. Um dado bastante relevante para a gente também é com relação à localidade. A gente tem aí um número expressivo do sul de Minas Gerais, 58% dos participantes eram dessa região, 14% do estado de São Paulo, outras regiões, 28%. Então, a gente conseguiu uma abrangência significativa de participantes, a gente perceber um pouco desse movimento em outros locais também, não só na nossa região mais próxima. Esmiuçando um pouco para vocês a respeito dos nossos participantes, a gente tem aí 3 classificações: o trabalhador do movimento espírita, coordenador de área e dirigente de casa espírita. Então, a grande maioria a gente pode perceber que foram trabalhadores, e os demais são coordenadores de área, com 26%, quase 27%, e os dirigentes de casa espírita também, com 27,6%.
Bom, então seguindo o nosso formulário aí, nosso questionário adaptado, que a gente convidou os participantes a responderem com questões objetivas, então ele escolhia entre algumas dessas 3, e a gente vê ali, né, o maior número está em laranja, alternativa B, se preocupa igualmente com cada um dos trabalhadores da casa espírita, motiva e incentiva a equipe, dá espaço para sugestões e ideias. Então, nessa ocasião, ele pode estar situado como um líder democrático, né, de acordo com a casa que foi respondida. Mas isso é a maioria que a gente encontrou aí. Ô Vladas, se quiser agora contribuir com a nossa apresentação. Okay, obrigado, Lucas. Então, meus amigos, dando continuidade à apresentação, né, que o Lucas iniciou, nosso trabalho, ele teve realmente a ideia, a intenção de entendermos um pouco mais sobre o processo de liderança, né, no movimento espírita. Então, além dos questionários, né, que foram distribuídos via link, que deu o total de respostas, se eu não me engano, em torno de 137 respostas, nós também realizamos algumas entrevistas com dirigentes, coordenadores de trabalho da Casa Espírita, né? E a partir dessas entrevistas e também das respostas obtidas no questionário, uma vez que este também tinha uma pergunta aberta, nós conseguimos identificar algumas características peculiares aí do processo de liderança no movimento espírita. E, é lógico, entendemos que não seja exclusivo do movimento espírita, mas estão presentes no movimento espírita. Bom, um dos itens que identificamos aqui era o espaço autocrático positivo dentro da casa espírita. O que observamos? Nós observamos, né, que, primeiro, né, geralmente a autocracia ela é vista de maneira bem negativa dentro de qualquer organização e, naturalmente, da casa espírita também. E a gente concorda também que tudo indica que, assim, a autocracia, né, ela acaba trazendo aí algumas dificuldades grandes dentro do ambiente, né, da casa espírita. No entanto, o que nós percebemos? Que existem alguns espaços autocráticos que são positivos. O que a gente quer dizer com isso? O que foi observado? E ainda que, né, a autocracia seja problemática, no seu sentido extremo, alguns espaços são importantes. Quais são eles que nós observamos, né? Quando existe alguns momentos em que talvez o dirigente ou o coordenador ele tem que ser um pouco mais autocrático, né? E quais foram esses espaços que a gente observou? Bom, quando existe decisões baseadas em questões científicas, né? Então, por exemplo, né, nós estamos em pandemia, né, a ciência está bem clara que é necessário que se utilize máscara no sentido de proteção, né, a cada um de nós. A nossa proteção é a proteção do outro, né? Então, é uma situação que você pode até ser democrático, no sentido de conversar e ouvir outros participantes e representantes da casa espírita, ou de qualquer atividade que você coordene. No entanto, né, se por acaso todos estiverem contrário, né, a uma situação como essa, de usar máscara, o líder, né, o representante, né, da casa espírita, ele pode se basear na ciência, como é uma situação muito evidente, e falar assim, olha, né, ainda que vocês discordem, vou ter que ser autocrático nessa situação, porque é uma situação em que a ciência prevalece, né? Outra questão também é quando é baseada em questões doutrinárias, né? Então, pode ser que o grupo inteiro, ele de repente, não tenha uma visão doutrinária consistente, e nesse momento também o líder talvez tenha que ser, em alguns momentos, um pouco mais autocrático, e também as questões relacionadas, né, às responsabilidades jurídicas, né? Isso não pode deixar de ser considerado no papel do líder. Ou seja, percebeu-se também que os liderados, de forma geral, não entendem as responsabilidades que envolvem
os cargos de dirigente de casa espírita ou de coordenação de qualquer atividade. Isso ficou bem claro também na pesquisa. Vou continuar aqui. Também nós observamos uma situação que denominamos aqui como sendo do liderado autocrático. O que seria esse liderado autocrático? É quando o líder faz os direcionamentos do trabalho, né, ainda que consensuado, né, com a sua equipe, o liderado não aceita esses direcionamentos e impõe seus próprios direcionamentos. Então, o que está se dizendo aqui? Né? Que ainda que, mesmo que seja dentro do processo sadio, de discussão, conversa e amadurecimento do processo de tomada de decisão, nesse caso, o liderado, ele age com autocracia, né, não respeitando os direcionamentos e os acordos, né, que foram definidos dentro do processo administrativo. Então, é um ponto bastante importante também, consideramos. E aqui também, ó, nós temos uma situação aqui que a gente chama de liderado liberal. O que seria isso aqui? Nessa situação, o líder, né, junto com a sua equipe, ele consensua em certos direcionamentos de trabalho, né? Vejam que estamos falando aqui, né, de situações que podem envolver desde da casa espírita, como uma aliança municipal espírita, conselho regional espírita e outras instituições ou outros tipos de atividade. E aí você pode encontrar liderados, né, ou seja, pessoas responsáveis pela atividade daquela organização que se desalinham com aquilo que foi trabalhado, né? E é comum nessas situações, muitas vezes, o próprio líder se encontrar vendido, no sentido de ele ver algumas atividades acontecer que ele não estava sabendo, não tinha tomado conhecimento. Então, a gente colocou aqui como liderado que está agindo por conta própria, né? Muitas vezes desconectado daquilo que foi consensuado e direcionado. Uma outra situação aqui que a gente identificou, né, que são líder ou liderados bloqueadores de resultados. O que seria essa situação? Quando o líder não aceita os bons resultados do liderado e quando o liderado não aceita os bons resultados do líder, né? Então, a gente verificou aqui nessas situações, né, nas quais o líder se incomoda quando o liderado ele desenvolve atividades que, por algum motivo, elas ganham um respeito ou são extremamente positivas, né? E também verificamos a mesma situação aqui com relação ao liderado. Muitas vezes não aceita que o líder tenha realmente sucesso aí nas suas atividades. Verifica-se nessa situação uma clara descompensação ou desarmonia, né, dentro do processo, né, o que Kardec sempre colocou, né, da necessidade dos trabalhadores trabalharem no processo de harmonia, né, nessas situações aqui, que são, pelo que observamos, recorrentes até, pode acontecer que nenhum nem outro, né, ou ambos, não aceitem, né, os bons resultados do outro. É lógico que isso é extremamente prejudicial ao trabalho, ao bom trabalho no movimento espírita. A gente colocou também aqui o líder autocrático, né, com aparência de democrático. Né, o que nós identificamos aqui? São situações nas quais observamos que, ainda que o líder ele traga para nós, ou traga para a equipe dele, né, um espaço para que se ouça opiniões, ele chega para essa equipe com as decisões previamente tomadas, praticamente, né? E aí você vai ter situações em que o líder ele vai ter características de um perfil mais autocrático, no sentido de ser muito incisivo e às vezes até áspero na forma de argumentar, né? Ou outras vezes de forma muito muito tranquila, ele tenta fazer tudo, mas para que a sua situação, ou que a sua decisão, ou aquilo que ele pensa que deve ser feito, né, aconteça do seu modo.
E aqui a gente tem uma situação também que é comum da gente verificar, na qual o líder e liderado, né, estão desconectados ou desvinculados do resultado. Então, vocês podem observar nesse gráfico, você tem um líder, né, de um lado, liderado, e o resultado que desconectado dos dois. É lógico que isso pode acontecer de uma via só, ou seja, somente o líder está desconectado ou somente o liderado, né? Mas o que acontece nessa situação? São situações, né, talvez pelo fato do trabalhador do movimento espírita estar desenvolvendo um trabalho voluntário, né, pode ser que essa seja um dos motivos, ou pode ser também que ele não tenha uma percepção real da responsabilidade que envolve o seu trabalho, né? A gente vai encontrar situações, portanto, no qual o líder ele assume uma tarefa, mas ele não se compromete com a realização do resultado, né? Ou seja, a tarefa muitas vezes não se concretiza. E temos situações também na qual o liderado ele não se responsabiliza, ele não se envolve de fato com o resultado. Ou seja, são situações nas quais atividades importantes dentro do movimento espírita estão deixadas de lado por conta, muitas vezes, de uma falta de visão, uma falta de percepção sobre responsabilidade, né, uma dificuldade, talvez, de entender a tarefa, ou mesmo dificuldade, às vezes, humana ali de compreensão da atividade, né? Mas que pensamos que é um ponto importante a ser discutido, pensado, refletido, né? E as considerações finais, né? Antes de partir para considerações finais, é só dizer que o nosso trabalho está no site do CONICE, que é conice.org.br, assim como os demais trabalhos desse evento, e ao visitar nosso trabalho, vocês vão verificar que a pesquisa, na verdade, é muito mais ampla da qual nós apresentamos, né, tendo em vista pouco espaço de tempo que nós temos, né. Mas, para a gente fechar aqui, né, o trabalho trouxe reflexões importantes sobre o exercício da liderança, né, no movimento espírita, né, utilizando fundamentalmente aqui, né, pensamento, né, as teorias de Kurt Lewin, de 1939. Então, nós trouxemos à tona, né, visitamos particularmente o Lucas, que explorou mais, né, Lucas, esse artigo do Kurt Lewin, que é um artigo bastante interessante, que trouxe esses três viés, né, do líder autocrático, o democrático, o liberal, né, e demais autores também que trabalharam sobre a liderança do movimento espírita, né. O trabalho atingiu seus objetivos, né, principalmente no sentido de que foi possível verificar, né, o estilo de liderança predominante aqui no movimento espírita, né, nos pareceu ser aqui, né, pelo que foi identificado. É lógico que essa é uma pesquisa que a gente não pode generalizar, por conta de que os dados não foram tão amplos assim, né, mas, a princípio, né, a gente verificou que predomina o modelo democrático, né. O que nos pareceu oportuno, uma reflexão oportuna que tivemos, é que, muito além de repente, né, ficarmos pensando, será que eu sou autocrático, democrático, liberal, talvez termos ou começarmos a ter reflexões, né, os líderes, os dirigentes, e até mesmo os liderados, né, porque muitas vezes identificamos que eles não compreendem esse processo, começarmos a pensar, né, quando estamos agindo de uma forma, quando estamos agindo de outra, quando é pertinente, muitas vezes, termos uma ação como líder de forma mais liberal, ou seja, eu deixo o liderado desenvolver as atividades sem me envolver muito com elas, né, deixando ele muito à vontade, quando tem que ser mais democrático, né, no sentido de conversar e discutir mais atividades, e momentos específicos ou particulares, que talvez tenhamos que ser mais autocráticos, né, no sentido de que o trabalho não deixe de ser executado, ou que não haja nenhum comprometimento maior, tanto no aspecto jurídico, né, ou mesmo da realização do trabalho. E finalizando aqui, né, foi possível concluir com o trabalho, o papel de liderança ainda é desconhecido do movimento espírita, né, sendo pertinente propiciar novos estudos desse aspecto e oportunizar possibilidades de imersão no fenômeno da liderança. Vou deixar o Lucas, se quer
complementar com alguma coisa? Eu acho que ainda vou reforçar e endossar a sua fala, Vladas, a respeito da gente não querer colocar enquadros, né, com relação ao estilo de liderança, mas sim em referência, né? A proposta é essa. Assim, bom, eu posso bater os olhos lá nas características principais de cada estilo de liderança, me perceber em alguma delas. Até o nosso título é esse, né, Vladas? A percepções, acho que essa palavra que é a mais marcante para a gente, e a gente, ainda assim, verificar que a liderança não é estática. Ninguém é líder pronto, no sentido material mesmo, né? De falar assim, bom, eu sou líder e acabou. A gente está em formação, e a proposta da doutrina espírita também é essa, senão a gente não precisaria nem estar aqui, mas é essa a nossa ideia. E aí, convidar todos a ler o trabalho na íntegra, vocês vão verificar achados importantes lá. Certeza, Lucas. E eu acho que foi possível observar também, né, que, como você disse, é um processo, né, de liderança, e talvez, e foi observado na pesquisa também, que é um tema esquecido no movimento espírita, dificilmente você vê isso sendo trabalhado. Me parece que também não é algo que você vai conseguir trabalhar ou resolver com um simples curso de 1 hora, ou mesmo com a leitura do nosso trabalho. Mas é algo que, talvez assim como a reforma íntima, né, que é bastante comum no movimento espírita, a gente tivesse também um trabalho no qual os líderes pudessem discutir, refletir, pensar sobre, talvez sobre esses 3 âmbitos que a gente colocou aqui, sobre o autocrático, liberal, né, o democrático, e outros que possam envolver também, no sentido de que as lideranças possam ser, ou ter uma formação melhor, né, e as atividades serem melhor desenvolvidas. Mesmo porque, como foi observado, a gente verificou que muitas atividades não acontecem por problemas do liderado não entender o processo de liderança e os líderes não entenderem o liderado. Então, existe um bloqueio de comunicação entre esses 2 elementos, né? Então, a gente está dizendo que o trabalho do Cristo não está sendo realizado, né? Muitas pessoas estão deixando de conhecer a luz do Espiritismo por problemas particulares, por problemas de formação, né, seja do líder, seja do liderado. É isso, Lucas. Complementando, a gente fez questão também de trazer os 2 lados da moeda, né? Tanto o líder quanto o liderar. Então, um não funciona sem o outro, né? Ambos são responsáveis pelos resultados, como a gente bem colocou no trabalho, né? E interessante, né, Lucas, que no início não estava tão claro assim o liderado, né? O liderado apareceu de uma forma emergente na pesquisa, né? Como no início a gente não tinha esse olhar do liderado, mas ele apareceu como um elemento importante, né? No sentido positivo e negativo, né? Ele pode atrapalhar o processo de liderança também. Isso que é o legal da pesquisa, né? De poder verificar isso, dar um passo atrás e retornar. Né? Isso aí. Então, obrigado a todos aí, né? Obrigado ao Lucas e ao Carlos Gomes pela parceria, né? Trabalho, que a gente possa fazer mais trabalho juntos.